tá? Indo aqui para nossa última, tudo no improviso, exatamente, Furando Esporte. Indo aqui para nossa última pauta, é importante trazer esse material aqui, ó, porque viralizou nas redes sociais no último final de semana, vídeo de alguns canais, trazendo informação de que os bolsonaristas, entre aspas, apontados ali como pobres, né, que foram enganados pelo Bolsonaro e que participaram dos atos de golpe, né, do ato do golpe, participaram do ato de golpe de 8 de janeiro, eles foram abandonados, eles estão largados no limbo ali pela base bolsonarista, né, pelos aliados mais próximos do Bolsonaro, e o defensor público está dizendo que as pessoas estão desesperadas porque não tem dinheiro para pagar advogado, não tem dinheiro para sobreviver, não tem dinheiro para ajudar a família, porque basicamente foram enganados por empresários bolsonaristas, levados a Brasília, participaram do ato antidemocrático e foram presos. Carlito, mas eles não foram enganados, eles foram por livre e espontânea vontade. Muita gente que é pouco instruída, meus amigos, acabam sendo enganada sim dentro da política, tá? Porque o indivíduo fala assim, ó, o que vocês vão fazer não é ilegal, a pessoa não conhece a legislação, o que vocês vão fazer não é ilegal não se preocupem. Pode ficar tranquilo que não é ilegal. E se vocês forem presos, Bolsonaro tem muita influência, ou a gente vai disponibilizar advogado, vocês serão soltos logo logo. E não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada disso. Ao contrário, a gente viu deputados e senadores visitando presos que podem, quem sabe ali, gerar um problema para eles, né? Inclusive com denúncias ou algo do tipo. Mas na prática não se teve defesa das pessoas que estão lá presas na Papuda e outros lugares ali que estão sendo amparados pela Defensoria Pública. Olha que ironia do destino, né? Eles queriam abolir o Estado Democrático de Direito e agora eles estão tendo direito de serem defendidos graças à existência do Estado Democrático de Direito. Presos pobres do 8 de janeiro caíram no limbo total, diz defensor público. Material publicado aqui no UOL, assinado por Pedro Canário. Dos 2.151 presos em flagrantes por envolvimento na invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, cerca de 400 são alegadamente pobres demais para arcar com gastos de um advogado. São pessoas em situação de rua, inclusive, beneficiários de programas sociais ou trabalhadores que ganham salário mínimo. Por dever constitucional, é a Defensoria Pública da União a responsável pela defesa desses investigados ou réus. Olha que ironia do destino, né? O próprio governo atual disponibilizou, né, por questão legal, claro, não é um favor do governo, mas olha que ironia, o governo atual é que tem advogados defendendo ali os indivíduos que foram presos. Investigados ou réus, quando as acusações já foram formalizadas e viraram o processo. Apesar de a maioria absoluta das pessoas já terem sido soltas para responder às acusações em liberdade, 256 pessoas ainda seguem presas preventivamente. Um dos defensores públicos, Gustavo de Almeida Ribeiro, afirma que algumas pessoas seguem presas por decisão do Supremo Tribunal Federal sem que haja fundamento jurídico para tanto. Os acusados enfrentam duas... e por que essa alegação acontece aí pelo defensor público? Porque como é muita gente presa e pouco advogado, e muita gente para ser defendida por poucos defensores públicos, não se tem como levar todas essas demandas ao STF. Os outros que foram protegidos ali pelo clã Bolsonaro, que foram apoiados por empresários, conseguiram constituir advogados particulares para acelerar os processos individualmente. Os acusados enfrentam duas categorias principais de acusações. Um grupo é composto por aqueles que estavam nos chamados QGs, acampados em praças em frente aos quartéis, e são acusados de incitação ao crime e associação criminosa, conforme previsto nos artigos 286 e 288 do Código Penal, respectivamente. E o outro grupo que é formado por quem estava na Praça dos Três Poderes e está sendo acusado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime cujas penas variam de 4 a 8 anos de prisão. No caso do primeiro grupo, formado por pessoas presas no acampamento e não na Praça dos Três Poderes, diz o defensor, a soma das penas corresponde ao crime de quem são acusados e é inferior a 4 anos. Régua restabelecida pelo Código de Processo Penal com requisito para prisão preventiva. É um limbo total, são presos em situação de que sequer a preventiva caberia. São decisões irrecorríveis, contra o texto expresso na lei. E aí não é mais questão de opinião, diz Ribeiro. Mas o que acontece? Como não se tem advogados individuais constituídos por eles, cai tudo para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública vai apresentar a defesa, quando chegar no STF que eles analisam, faz a soltura, se tiver o enquadramento como o advogado está trazendo aí. O grande problema é que é muito processo para pouco defensor público.
Cadê os deputados bolsonaristas, os senadores bolsonaristas que estavam preocupados aí? Cadê a Zambelli das vaquinhas? Por que não faz vaquinha ali ou convoca os patriotas da direita bolsonarista que operam o direito para defender essas pessoas? Cadê eles? Irrecorríveis, segundo ele, porque o STF não reconhece o uso de habeas corpus, o remédio jurídico clássico para interromper prisões ilegais contra decisões de um de seus ministros. A segunda alternativa é impetrar um agravo, uma espécie de recurso. Também se mostra inócua, porque dependendo do próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, para pautar o caso para julgamento. O defensor também criticou que, segundo ele, seria intimações em massa, sem tempo hábil para a preparação de defesa e da aceitação de acusações genéricas, de 100 a 200 pessoas de uma vez só. Mas é o caso atípico, doutor. Aí o problema não é da Suprema Corte brasileira, tá? A gente tá num caso atípico. E que, lamentavelmente, essas pessoas foram induzidas a irem lá, né, muitas por livre e espontânea vontade, né, acabaram indo pra lá e estão tendo de arcar com as consequências agora. Se tudo que o senhor tá trazendo aí for verdade, vai ser apreciado pela corte e eles serão soltos. Mas volta a dizer, cadê os bolsonaristas, patriotas, ricos que bancaram advogados? O Jorginho Melo, inclusive o governador lá de Santa Catarina, chegou a disponibilizar advogados do estado para poder defender os golpistas do 8 de janeiro. Cadê o velho da van? Cadê os empresários bolsonaristas ricões aí que estavam dispostos a ajudar na causa que eles chamavam? As pessoas têm muita dificuldade de entender que todo mundo tem direito de se defender, não importa o que tenha feito. Eu concordo totalmente com o doutor Gustavo de Almeida Ribeiro. Eu vou deixar a entrevista aqui para vocês lerem na íntegra. Eu concordo com ele, todo mundo tem direito sim à ampla defesa, à presunção de inocência, direito ao contraditório, mas o que é que aconteceu no caso desses indivíduos aí? Foram convencidos a ir lá pro 8 de janeiro, outros para a porta dos quartéis, não tinham dinheiro para se defender e agora estão tendo de arcar com as consequências das atitudes